A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 1, que tem como título A Origem da Igreja. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2024 e agora você vai acompanhar aqui a primeira lição desta revista maravilhosa. A CPAD lançou uma revista exclusivamente falando da igreja. O título da revista é O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no mundo. Eu já fiz um vídeo falando desta revista como um todo, fazendo uma análise da revista, já li todas as lições e apresentei aí um pouco de cada lição e apresentei também livros, conteúdos que você pode usar para ministrar uma aula de excelência. Então eu recomendo você assistir esse vídeo de apresentação do trimestre, já está disponível no nosso canal do YouTube. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para este outro vídeo apresentando a revista. E agora eu vou ministrar a lição número 1, passando por cada tópico e subtópico, explicando todos os detalhes dessa lição. Então, se você é professor da EBD ou aluno da EBD e quer aprender mais sobre esse tema, eu convido a assistir essa aula até o final. Aqui a gente vai passar pelo primeiro tópico, falando do povo de Deus na Bíblia e na história. Então, nesse tópico 1, a gente vai falar sobre o povo de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mostrando que a igreja, ela iniciou no Novo Testamento e não no Antigo Testamento, como alguns afirmam por aí. Então, a ideia aqui nesse tópico 1 é apresentar as palavras no hebraico e no grego que podem ser traduzidos como igreja, ou seja, como a reunião do povo de Deus. A gente vai mostrar que igreja, como nós entendemos nos dias de hoje, de acordo com o Novo Testamento, é diferente do ajuntamento do povo de Deus no Antigo Testamento. Mas vamos deixar os detalhes quando chegar nesse tópico. No tópico 2, a gente vai falar sobre a igreja como criação divina, mostrando que a igreja sempre esteve no plano de Deus. A igreja não foi algo de última hora ou a segunda opção de Deus, não. A igreja sempre foi plano de Deus. Isso nós vamos estudar no tópico 2. E no tópico 3, a igreja como a comunidade dos salvos. A ideia aqui do tópico 3 é fazer uma definição de igreja e mostrar dentro das escrituras realmente o que significa ser igreja. Então, esta é a primeira lição. Convido você a assistir essa aula até o final. Tenho certeza que você vai aprender bastante aqui. Nós vamos usar o slide em PowerPoint, que inclusive você pode usar na sua igreja esse slide aqui. Que tal começar o trimestre de maneira diferente, ministrando uma aula com recurso visual? Enfim, é algo de excelência. Então, eu convido você a conhecer o nosso slide. Ele é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, pronto para ser usado. Você baixa e já vai ministrar na sua igreja. Se você quiser fazer a modificação, você pode modificar porque ele é em PowerPoint, então você pode alterar alguma coisa, retirar ou acrescentar algo. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD. Desde 2016 nós produzimos esse conteúdo, já fizemos mais de 750 slides e nós estamos com uma novidade agora no EBD em Foco, porque nós vamos pegar esses slides antigos, todos os slides antigos, publicados em 2016, 2017 principalmente, porque os de 2016 eles não têm uma qualidade tão boa, mas de 2017 já tem uma qualidade melhor e a gente vai disponibilizar esses slides em PDF totalmente gratuito. Por que em PDF? Primeiro, porque o PowerPoint é para quem é assinante, então a gente vai deixar o PowerPoint para quem é assinante e o PDF a gente vai disponibilizar gratuitamente das revistas antigas. A revista atual não, a revista atual somente em PowerPoint, quem é assinante. Revistas antigas, vamos disponibilizar o PowerPoint para quem é assinante e o PDF para quem não é assinante, quer baixar gratuitamente. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que o slide em PDF, ele vem com todo o conteúdo e você pode usar na sua igreja para ministrar no culto de ensino em qualquer momento. Tem muita coisa de qualidade, muito tema bom mesmo para você ministrar na sua igreja e ele apresenta tipo um PowerPoint. O problema é que você não pode editar, né? Mas tá lá o conteúdo. Segundo, você pode pegar uma lição antiga e usar para complementar a lição nova, simplesmente para estudar. Então, muitos temas desta revista atual já foram tratados em revistas antigas, tem lições antigas que você pode complementar, então você pode acessar também esse material antigo. Como que eu faço isso? Vou deixar na descrição do vídeo o link para essa página e também um vídeo explicando. Nós vamos postando aos poucos, porque são muitos slides, a gente consegue fazer uma certa quantidade por dia, né, salvar em PDF, disponibilizar na plataforma, então vai demorar mais ou menos um mês, mas vai ficar pronto e você vai baixar todo esse material na nossa plataforma
plataforma. Nós temos uma equipe qualificada que dedica toda semana para entregar esse conteúdo de qualidade. Então, essa equipe que trabalha produzindo este material, que é um material completo: vídeo, áudio, PDF, PowerPoint, enfim, subsídios de várias maneiras, cursos. Então, você tem que conhecer a nossa plataforma. Quem é assinante acessa os slides de adultos, slides de jovens e vários bônus, como slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Quem não é assinante vai acessar os slides em PDF das revistas antigas, vai acessar uma parte dos sermões, vai acessar também aula em vídeo, áudio, aula em PDF e vários slides extras que a gente tem lá gratuitos. Enfim, tem muita coisa boa na plataforma, vários cursos gratuitos de capacitação para professores de EBD. Então acesse a nossa plataforma que você vai sim aprender muito lá, mesmo que você não tenha assinatura. Agora eu vou dar um aviso rapidinho aqui sobre o nosso número, porque nós tivemos um problema com o nosso WhatsApp. Então este número aqui de cima, 9984092869, não está funcionando. Se você mandar mensagem nele no WhatsApp, não está funcionando. Nós estamos com esse outro número aqui, 991480220. O DDD é 94 991480220. É este que nós estamos usando agora. Ah, mas e agora se eu mandei mensagem no outro? Manda mensagem nesse novo. Se você entrar no nosso site, tem um chat que levanta e te redireciona para o WhatsApp correto. Qualquer dúvida, acesse o nosso site ebdenfoco.com e lá você vai acessar o conteúdo, vai conseguir falar com a gente pelo WhatsApp. Pelo site não tem erro. Vamos para o conteúdo da nossa lição. Textuário: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Aqui a gente tem um trecho da pregação de Pedro, né, quando ele chega ali no final, chamando o povo ao arrependimento. E aqui marca o início da igreja, foi quando o Espírito Santo foi derramado sobre o povo. Então nós entendemos que a igreja começa no dia de Pentecostes. Verdade prática: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Então aqui a gente tem uma definição de igreja, nós vamos explorar um pouco mais essas definições dentro da aula, então vamos acompanhar aqui para que nós possamos aprender melhor e definir melhor o que é a igreja. Mas aqui já diz muita coisa, né? É a família de Deus, ou seja, são todos aqueles que são remidos pelo sangue de Cristo. A igreja são todos os salvos, selados com o Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos 2, 1 e 2, depois 37 e 38. Então a nossa leitura bíblica em classe fala do dia de Pentecostes. Aí eu vou avançar aqui para a gente ganhar tempo, mas é uma leitura que durante a aula a gente vai falar dela, tá bom? Introdução. Uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem. Então, como o escritor da revista colocou aqui, você não precisa ser um especialista em teologia, em Bíblia, para conseguir entender que a igreja ela aparece naturalmente no texto do Novo Testamento. Você começa a ler ali, você já começa a perceber, né, que está falando da igreja. Tudo bem que nos evangelhos a gente não vê muito a palavra igreja. Quem usa a palavra igreja duas vezes, Mateus, e uma vez que ele usa é Jesus falando: edificarei a minha igreja, falando do futuro. No entanto, quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, Lucas, que escreveu um evangelho, o evangelho de Lucas foi escrito por ele, em Atos dos Apóstolos, ele usa a palavra igreja 24 vezes. Então a gente já começa a perceber que realmente a igreja surge depois do dia de Pentecostes e ela é a reunião de todos os santos. Eu acredito que essa definição é muito simples e muito fácil de ser entendida. Quando eu digo simples, não estou falando que é simplista, não é isso. É simples no sentido de que Deus não complicou a definição de igreja. Entende? Está nas Escrituras e é de fácil entendimento. Eu acredito que todos os leitores da Bíblia conseguem perceber que a igreja é a reunião de todos os santos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade, e Pedro a chamou de geração eleita. Então, assim, a igreja ela é importante porque ela vai preservar os ensinos de Cristo. Ela é a comunidade dos salvos, onde tem comunhão, tem paz, tem amor. Então, quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de pessoas que têm o mesmo pensamento, a mesma ideia, o mesmo propósito. Quando eu digo mesmo pensamento, não me interprete mal, não é que todo mundo pensa igual. Não, dentro da igreja
igreja tem pessoas que pensam de maneira divergente. No entanto, estão unidos em Cristo, estão unidos com o mesmo propósito. A gente pode até fazer uma analogia, por exemplo, com pessoas que gostam de uma coisa específica. Por exemplo, quem gosta de rock and roll se juntam com grupos de pessoas que gostam de rock and roll e ali formam uma comunidade. Quem gosta de música clássica já junta um grupo de pessoas que gostam de música clássica. Então eles têm ali o mesmo propósito, gostos parecidos com relação à música, por exemplo, né? E assim sucessivamente. Então tudo que existe hoje em termos de ideologia, de ideias, de música, de qualquer coisa de arte, sempre vai ter grupos de pessoas que gostam daquilo e se reúnem para trocar uma ideia. Uma igreja não seria diferente. É claro que a igreja ela tem uma dimensão espiritual, tem algo muito além de simplesmente um clube de pessoas que gostam da mesma coisa. Não é isso. Ela vai muito além. Eu fiz somente uma analogia para você entender aí que grupos de pessoas que gostam da mesma coisa se reúnem e têm ali os mesmos ideais. Com a igreja não é diferente, só que ela está num patamar muito mais elevado. É por isso que Paulo chama de coluna e firmeza da verdade. Então a igreja ela detém a verdade porque ela detém o evangelho. Ela é formada através do evangelho e a igreja que leva o evangelho às pessoas. E Pedro chama de geração eleita, ou seja, somos eleitos por Deus. Nesta lição, mostraremos o que a Bíblia, de fato, revela sobre a Igreja de Deus. Veremos que a eclésia, a Igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Então aqui o escritor da revista reforça o que eu falei anteriormente. Não é simplesmente a associação de pessoas que têm o mesmo gosto. Não, é uma instituição divina. Ela foi fundada por Deus. Então, é um privilégio muito grande participar da igreja, ser um membro do corpo de Cristo. É algo extraordinário. É o acontecimento mais importante que pode ter na vida do ser humano. É ele ser incluído na família de Deus. Tópico 1. O povo de Deus na Bíblia e na história. 1.1. No Antigo Testamento. O termo hebraico kahal é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. Vou fazer só uma observação com relação à pronúncia dos termos em hebraico, tá? Porque, assim, se a gente for ser fiel à pronúncia mesmo, assim, original, é até complicado, porque o hebraico antigo ele não existe mais, o que existe é um hebraico moderno, né? Então, assim, muita gente vai falar kaal, outros vão falar kahal, e outros que são mais nativos, querem fazer uma pronúncia mais nativa assim, do hebraico moderno, vai falar kahal, né? Kahal. Então, assim, não se preocupe com isso, não se preocupe com a pronúncia, não. Vamos falar aqui kahal, né? Kahal é usado para falar do povo de Deus que se ajunta para um propósito específico, para adoração, para reunião, isso no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, essa palavra é usada várias vezes para fazer referência à união do povo de Deus. Então, nesse aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia, ou ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, kahal é descrito como o povo reunido, por exemplo, Deuteronômio 4:10. No dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, o Senhor me disse, ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprender-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Então a palavra usada aqui para o ajuntamento do povo de Deus foi kahal. Já em Juízes, capítulo 20, versículo 2, a palavra foi traduzida como congregação do povo. Diz assim, ó, e dos cantos de todo o povo se apresentaram de todas as tribos de Israel na congregação do povo de Deus 400.000 homens de pé que arrancavam a espada. Então aqui é um contexto de guerra e a palavra foi traduzida como congregação do povo. Pode ser traduzido também como multidão, como acontece em 1 Samuel 17:47. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele entregará todos vocês nas vossas mãos. Então, mais um contexto de guerra, falando da reunião do povo, e a palavra foi traduzida como multidão. Congregação, como está em 1 Reis 8:22, e pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus. E congregação de Israel, novamente, em 1 Crônicas 13:2. E disse Davi a toda a congregação de Israel, se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles, nas cidades e nos seus arrebaldes, para que se ajuntem
conosco. Então, eu coloquei aqui o versículo na íntegra de todas essas passagens citadas, justamente para nós entendermos o significado da palavra dentro do seu contexto. Muita gente pode falar assim, mas a mesma palavra traduzida de maneira diferente, justamente porque a tradição é algo dinâmico, a língua é algo dinâmico, ela não é algo fixo ali, tem que ser desse jeito e tal. Principalmente quando se faz traduções, a gente procura um equivalente na outra língua e de acordo com o contexto. Enfim, tem vários tipos de traduções. Essa tradução aqui o pessoal chama de tradução dinâmica, porque realmente olha o contexto e depois faz a tradução. Por isso que a mesma palavra pode se traduzir de maneira diferente, porque realmente vai depender do contexto. E Neemias 5:7, para encerrar, diz assim, e considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes, usura tomais cada um do seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Então, mais uma vez, a palavra sendo traduzida como um ajuntamento, justamente porque é um grupo de pessoas reunidas com um propósito específico. Isso acontecia na Antiga Aliança. Então, o termo carral, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava ou reunia tanto com fins culticos ou não. Então, esta palavra era usada para se referir ao ajuntamento do povo, seja para adorar, seja para guerrear, seja para ouvir alguém falar, trazer alguma instrução. Não importa, sempre que o povo se ajuntava, eles chamavam de carral. Então isso aqui é Antigo Testamento. Então a gente entende que o ajuntamento do povo de Deus no Antigo Testamento não é a igreja, porque é uma referência ao Israel étnico, a nação de Israel. Então assim, a Assembleia de Deus, ela tem uma interpretação dispensacionalista da Bíblia e a gente faz uma ruptura do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento, Deus tratava com Israel, tinha um propósito específico. A nação de Israel era a nação da qual viria o Messias, então tinha que ser uma nação modelo. A gente estudou isso na revista anterior, naquelas lições que falamos de missões no Antigo Testamento e tal, apresentando ali o propósito da nação de Israel. A gente viu com detalhes que Deus tinha um propósito específico com aquela nação, e, enfim, Deus já cumpriu esse propósito. No Antigo Testamento nasceu o Messias. Então, assim, o Novo Testamento é uma nova aliança, é um novo propósito, é a nova lei de Deus para nós, porque é a lei do Evangelho. Então, é totalmente diferente. Vamos para o tópico 1.2, que fala no Novo Testamento, ou seja, a reunião do povo de Deus no Novo Testamento. O termo grego eclésia se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. No Novo Testamento, a gente tem o grego como a língua principal. Então, Jesus morava numa região que era dominada pelo Império Romano. Porém, essa região, antes de ser dominada pelo Império Romano, foi dominada pelo Império Grego. Alexandre o Grande conquistou aquela região e tudo mais. E o domínio dos gregos implicava em uma mudança na cultura, na língua, na religião. Eles queriam impor o seu estilo de vida à região dominada. E é por isso que eles falavam grego ali naquela região que Jesus morava. E não somente naquela região, em todo o Império. Depois que os romanos conquistaram e derrubou o Império Grego, os romanos não se preocuparam em impor a sua cultura. Eles mantiveram a língua grega, a cultura grega e, enfim, deixou correr solto, deixou normal. Então o grego se tornou a língua comum naquela região e é por isso que todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Então a palavra eclésia é uma palavra grega que foi usada no Novo Testamento para se referir à igreja cristã, a reunião do povo de Deus, e no Novo Testamento isso assume uma conotação totalmente diferente do Antigo Testamento. Não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Então observe que no Antigo Testamento o carral era a reunião do povo de Israel, Israel étnico. No Novo Testamento, eclésia é uma referência a todas as pessoas de todos os povos que se rende a Cristo. Apocalipse 5:9 diz assim, e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo
e nação. Então a gente já vê aqui uma diferença muito grande. Enquanto no Antigo Testamento o povo de Deus era somente a nação de Israel, no Novo Testamento não é uma nação específica, não é um povo específico, não é uma etnia específica, mas são todas as pessoas que creem em Jesus como Salvador, independente da língua, da nação, enfim. Então está bem claro aqui em Apocalipse 5:9 e também outros textos do Novo Testamento. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se ajuntam para adorar a Deus. Então isso está claro em Atos 12:5, 13:1, várias passagens do Novo Testamento deixa bem claro que o uso de eclésia é uma referência a um povo que está unido para adorar a Deus, um povo que foi remido por Cristo. Então no Antigo Testamento a gente tem uma palavra, carral, que é usada para se referir ao ajuntamento do povo de Deus para qualquer situação específica. Nesse caso aqui, eclésia assume um significado muito mais elevado, É o povo de Deus que se reúne para adorar. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Então isso é igreja. A igreja não sou eu individualmente. Tem gente que tem esse pensamento, não, eu sou a igreja, o Espírito Santo habita em mim. Isso é uma arrogância muito grande. Eu não sou a igreja, eu sou membro do corpo de Cristo. Eu, juntamente com os outros irmãos, com as outras pessoas, formamos a igreja, mas individualmente nós não somos a igreja, porque a igreja é o ajuntamento de pessoas para adorar a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclésia com um sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue, como está em Mateus 16:18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa passagem levanta muitos debates aí, porque tem várias interpretações. Tem a interpretação católica, que vai colocar aqui Pedro como o primeiro papa e tudo mais, vai falar de sucessão apostólica, e tem a interpretação dos evangélicos também, que tem uma certa divergência entre eles. Eu não vou debater essa passagem, porque a gente vai perder o foco da lição, mas eu vou deixar na descrição do vídeo o link para um vídeo de um outro canal que a pessoa lá explica, o canal 2 Dedos de Teologia. O pastor Iago Martins explica em detalhes essa passagem na íntegra, então você assiste esse vídeo lá. Aqui eu vou focar na questão da igreja. Jesus coloca assim: edificarei a minha igreja. Então, dentro do evangelho, a palavra eclésia, que foi traduzida como igreja, aponta para algo que vai acontecer no futuro, mostrando que essa igreja ela tem poder, As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, dessa forma, o uso paulino de eclésia nas suas epístolas designa sempre a comunidade dos salvos. Ou seja, quando a gente vai para Romanos, Coríntios, Efésios e tudo mais, começa a ler os escritos de Paulo, Paulo usa a eclésia se referindo o quê? A comunidade dos salvos. Assim vemos Paulo saudando a igreja, ensinando as igrejas, disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja e dando diretrizes à igreja. 1 Coríntios 16:1. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. E eu acredito que é importante levantar o seguinte debate aqui. Paulo se refere às igrejas locais, certo? Então a igreja em Corinto, a igreja da Galácia, como está aqui em 1 Coríntios 16:1. E quando a gente fala das igrejas locais, será que a igreja local ela é simplesmente uma parte do povo de Deus, um pedacinho do povo de Deus, ou ela representa o povo de Deus como um todo? É claro que vai ter pessoas com visões diferentes, mas eu estudei a teologia sistemática do Miller de Erickson, que inclusive eu indico, é muito boa, e nessa parte que ele fala da igreja, ele diz algo bem interessante. Não somente o Miller de Erickson diz isso, ele cita vários teólogos, que a igreja local ela é uma representação do povo de Deus como um todo. Entende? Não é uma parte do povo de Deus, ali é uma representação física da igreja como um todo. Não é a igreja toda, porque a igreja toda sabemos que são todos os salvos, de todos os lugares, todos os povos, enfim, de todas as épocas. Então, a igreja é algo bem amplo. No entanto, ela se manifesta de forma física e visível na igreja local. Então, a sua comunidade de fé, onde você vai, a sua congregação, por menor que ela seja, ela é uma representação do povo de Deus como um todo. Ali tem que ter todas as características que uma igreja realmente precisa ter. Então, assim, a igreja local, ela é sim importante, é a representação física da igreja de Deus universal.
Amém? Então que fique bem clara essa ideia aí da igreja local. Paulo usa sempre referência à igreja local, falando da igreja nas cidades específicas, de forma singular, de forma plural, enfim, ele usa de várias maneiras esse termo eclésia, mas a gente entende dentro das cartas de Paulo que a igreja local ela é muito importante. Tópico 1.3, na história cristã. Há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Então, assim, essa ideia é uma ideia da igreja católica, né, que vem dizendo que Pedro foi o primeiro bispo da igreja, o primeiro papa, e depois veio outro que substituiu ele, e assim foi a sucessão apostólica até chegar no papa nos dias de hoje. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Ou seja, a Bíblia não diz quem sucedeu Pedro. A Bíblia não diz que Pedro foi o líder da igreja geral. Isso não está escrito na Bíblia. Por exemplo, quem liderava a igreja em Jerusalém era Tiago, não era Pedro. E em relação a Pedro ter ido em Roma, há um certo debate, mas também não há nenhuma evidência de que Pedro foi o líder da igreja geral e ele ficava em Roma. Aquela passagem que a gente viu agora há pouco, né, que Jesus falou para Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, independente do que isso quer dizer, os versículos seguintes não falam nada de sucessão apostólica. Então, mesmo que a Igreja Católica, né, faça a interpretação dizendo que, de fato, Pedro é a pedra, o próprio texto não diz que teve sucessão e que isso ia passando de uma pessoa para outra. Então, não faz o menor sentido a gente querer dizer que o Papa hoje substitui Pedro, que o Papa hoje é o líder da igreja, que é o Papa que diz, que o Papa é infalível. Entende? Eu acho que não faz o menor sentido. Hoje, eu vejo assim, o Papa, eu particularmente, tá? Respeito muito o Papa como uma figura de liderança mundial da igreja cristã, né? Eu vou colocar assim, da igreja cristã, realmente o Papa tem muita evidência. Porém, o Papa, de acordo com o que a gente crê no meio evangélico, tá? De acordo com o que a gente crê no meio evangélico, o Papa, ele não é convertido. O Papa é um ímpio e ele vai ser condenado. Na nossa visão evangélica é isso. E eu vejo muitos evangélicos dando muita evidência ao Papa. Olha, o Papa disse isso, o Papa disse aquilo. Olha, porque o Papa... E daí? Entende? Eu não tenho nada a ver com o Papa. Eu não tenho nada a ver com o Papa. Eu sigo Cristo. Ele não é o meu representante aqui na Terra. O Papa não é. Respeito a figura do Papa, acho que ele é um líder importante na questão da paz mundial. Isso pode ser controverso e tudo mais, mas ele está lá sempre falando e tal, um líder importante em muitas configurações políticas. No entanto, ele não é o representante de Cristo aqui na Terra, ele não é o sucessor de Pedro. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato, porque a igreja católica ela deturpou totalmente a ideia do que é de fato ser igreja, né? E com a reforma protestante essa ideia começou a ser debatida novamente. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Então, assim, o escritor da revista não cita aqui qual é essa igreja, né, que colocou, que fez essa definição, mas é bem interessante, definição bem concisa, uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Então, a reunião desse povo é a igreja. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos que estão inscritos no céu. Pode parecer uma definição grande e complexa, né, que o pessoal vai elaborando cada vez mais, mas eu acredito que a ideia está bem firmada. Tá? É a reunião de todos os salvos em Cristo Jesus, que tem como propósito a grande comissão, que é a pregação do Evangelho, levar o Evangelho a todas as pessoas. E todos que participam dessa comunidade nasceram do Espírito, né, estão com o nome escritos no céu, fazem parte da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos. Então, assim, é realmente algo voltado para quem crê em Jesus como Salvador. É reunião de todos os crentes em Cristo Jesus. Hebreus 12, 23. A Universal Assembleia
e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, o escritor aos Hebreus vai, colocar aqui essa palavra, universal assembleia e igreja dos primogênitos, ou seja, a reunião de todos aqueles que realmente estão com os nomes inscritos nos céus. Tópico 2, a igreja como criação divina. 2.1, a igreja como ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por ele. Em sua essência, ela é um projeto divino, como está escrito em Efésios 1:4, como também nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então a igreja não é o plano B de Deus, a igreja não foi fundada de última hora, não. O apóstolo Paulo deixou bem claro que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, separados desse mundo, servindo a ele. Então, a igreja sempre foi um projeto divino. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Efésios 3, de 3 a 6 é bem interessante. Ele fala assim, como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Então Paulo apresenta que esse mistério como algo que já foi revelado, estava oculto no passado, foi revelado agora na nova aliança, que os gentios participam da promessa de Cristo. Então, pelo Evangelho, todos os que estão em Cristo formam a igreja. Então, esse mistério que foi revelado é a igreja. Entende? É algo que estava oculto e agora já está explícito. Então, esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. A igreja sempre existiu. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5:25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, como a gente já viu que a definição de igreja é a reunião do povo de Deus, daqueles que creem em Cristo como Salvador, e o plano de Deus é um plano antigo que vem desde a fundação do mundo, esse plano foi traçado por Deus para resgatar a humanidade, resgatar o homem caído. Então a gente confirma aqui que a igreja sempre esteve na mente de Deus e Cristo pagou um preço muito alto por ela. Então Cristo amou a igreja, e se entregou por ela. Tópico 2.2, a igreja como uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus, ela passou a existir de uma forma concreta. Então, foi um plano que Deus executou, que Deus colocou em prática. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, a plenitude dos tempos é o cumprimento de tudo aquilo que Deus tinha prometido no Antigo Testamento. É o tempo de Deus, é o tempo exato de Deus em que Cristo nasceu e morreu por nós. É claro que na mente de Deus, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Jesus, ele morreu do nosso ponto de vista há 2000 anos atrás, mas Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz que o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Então, desde os primórdios, desde o início de tudo, de toda a humanidade, Deus já tinha como propósito formar um povo a partir do seu Filho. Ou seja, do sacrifício de Jesus Cristo. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, como está em Efésios 1:10. Então, em Cristo, nós somos um povo e esse povo é redimido. Então, o foco é Cristo. Por isso que Cristo tem que ser pregado, ele tem que ser anunciado a todas as pessoas, como a gente já viu na revista anterior, porque somente em Cristo que nós formamos e fazemos parte da família de Deus. Então surge a pergunta, quando a igreja passou a existir de fato?
quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? Então isso aqui é uma dúvida que os teólogos têm e muitos tentam responder. Quando que a igreja surgiu? Como eu falei no começo, alguns defendem que a igreja surgiu no Antigo Testamento, é lá na Antiga Aliança. Uns vão colocar aí que a igreja surgiu com Abraão, outros vão dizer que não, que a igreja surgiu com Moisés. Enfim, aqueles que defendem o Antigo Testamento vão debater entre si quando que iniciou a igreja. Nós defendemos que a igreja surgiu no dia de Pentecostes. A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala de sua existência como um evento futuro. Então, Lucas escreve um evangelho inteiro e ele não usa a palavra igreja, eclésia. Porém, ele escreve Atos dos Apóstolos, que é uma continuação do evangelho, e ele usa a palavra eclésia 24 vezes. Então, a gente tem aqui que o mesmo escritor entende que quando Cristo estava na terra, a igreja ainda não havia sido formada. Somente depois da consumação da obra de Cristo é que a igreja se iniciou e o ponto principal, o marco principal é o dia de Pentecostes. E eu acredito que todos os teólogos sérios defendem que o dia de Pentecostes marca uma ruptura do Antigo Testamento com o Novo Testamento, da Antiga Aliança com a Nova Aliança. Tópico 2.3. A igreja no Pentecostes. Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2,47. Então, aqueles que iam crendo em Cristo como Salvador eram acrescentados à igreja, ou seja, à assembleia, à reunião de todos os santos. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes após a ressurreição de Jesus. Atos 2, 1 e 2 diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E o texto continua, você já conhece. Sabemos que aqui mostra uma ruptura completa do Antigo com o Novo Testamento. O Espírito Santo, que no Antigo Testamento era dado sob medida, com alguns propósitos específicos, aqui ele é derramado de maneira livre para todos. Então todos os salvos são cheios do Espírito Santo. Todos podem receber esse poder. Então a gente tem agora a nova aliança, a nova lei que é através do Evangelho. Então algo diferente acontece aqui. Observe que ali no dia de Pentecostes tem pessoas de várias regiões diferentes, que falam línguas diferentes, com culturas diferentes. Então no Antigo Testamento a gente tem um povo específico, uma língua específica, uma cultura específica, o Israel étnico. No Novo Testamento isso não existe mais, essa barreira é rompida. Tem judeus e gentios, tem pessoas de várias regiões diferentes. Então aqui está a reunião de todos os povos em Cristo Jesus. Igreja é isso. Então o dia de Pentecostes marca, o início da igreja. Aqui fica isso bem claro. Mas e se eu achar que a igreja começou lá no Antigo Testamento? Isso é uma heresia? Do meu ponto de vista, não. A gente vai divergir, porém, eu acredito que não chega a ser uma heresia. Ninguém vai para o inferno porque acredita que a igreja surgiu no Antigo Testamento. Nada disso. São interpretações teológicas que são fundamentais para a igreja hoje, para fortalecimento dos cristãos, porém não são fundamentais com relação à salvação. Vou deixar de ser salvo se eu crer diferente? Não. Mas nós vamos seguir essa linha de raciocínio que a igreja começa no dia de Pentecostes. Tópico 3. A igreja como a comunidade dos salvos. 3.1. Regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos capítulo 2, versículo 38. Então assim, Pedro falou para o povo o que eles deveriam fazer. Qual a atitude de vocês? Porque o povo ficou preocupado. O que a gente deve fazer agora, Pedro? Pedro falou, vocês devem se arrepender, ser batizado, receber o perdão dos pecados e assim vocês vão participar da igreja de Cristo. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. Então tem que ter algo interno e algo externo. A questão do batismo a gente vai estudar lá na frente, deixa eu só conferir aqui a lição, na lição número 9. O batismo é a primeira ordenança da igreja. Então a gente vai falar em detalhes sobre o que é o batismo, o significado do batismo.
No entanto, adiantando aqui, né, o batismo é um sinal externo. Você diz para a sociedade como um todo que agora você se converteu, que você é uma nova criatura. É claro que ele tem vários significados, mas eu acredito que aqui dentro desse contexto, é mais essa questão de um meio interno, que é o arrependimento, né? Você se arrepende no seu coração, e um sinal externo, onde você mostra para todos que ali você realmente é uma nova criatura. Então a igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão, ou seja, alguém que é convertido, alguém que realmente entregou a vida a Cristo, e essa pessoa agora ela vive de maneira diferenciada. O seu coração foi transformado e ali a gente tem alguém que é uma nova criatura, e agora essa pessoa pertence à família de Deus, pertence à comunidade cristã, pertence à igreja. Exatamente esse é o sentido da palavra grega metanel, traduzida aqui por arrependimento. Significa uma mudança de mente. A pessoa muda por completo a sua mente, a sua mentalidade, os seus desejos, os seus vícios, ou seja, a pessoa se arrepende dos seus pecados. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas. Observe que tem uma transformação. Então essas pessoas agora que tiveram suas vidas transformadas, que são uma nova criatura, eles vão procurar outras pessoas que têm o mesmo pensamento, que têm a mesma ideia, que passaram pelo mesmo processo. E uma vez que essas pessoas se reúnem, formam o quê? A eclésia, a igreja de Deus. 3.2. Selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo, a igreja. Então, passamos a fazer parte dela. Então, quando alguém se converte, é imersa no Espírito. Tá? Existe aí uma imersão geral no Espírito que o escritor da revista que vai interpretar dessa maneira como sendo um batismo para a inclusão dessa pessoa na igreja. Vamos lá. Ó. É exatamente isso que o apóstolo diz aos Coríntios na sua primeira carta. 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Essa passagem aqui ela é meio controversa, eu tenho uma interpretação um pouco diferente do escritor da revista, mas aqui eu não quero levantar nenhum debate. Por enquanto não, vamos deixar mais para frente isso aí, quem sabe no vídeo de destaque eu posso falar um pouco sobre isso. Porque realmente tem duas interpretações diferentes aqui dessa passagem. A interpretação da Assembleia de Deus, que pentecostal, é essa que o escritor da revista colocou aqui, que esse batismo em um Espírito, todos nós fomos batizados em um Espírito, simboliza a imersão no Espírito daquele salvo que se converteu de verdade. Então o batismo no Espírito não é o batismo do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2. É diferente. Então Atos capítulo 2 é uma segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo, que é uma segunda bênção que vem como capacitação para a pregação do Evangelho e fazer a obra de Deus. Esse batismo em um Espírito, em 1 Coríntios 12, 13, está relacionado à salvação, a pessoa que realmente se tornou uma nova criatura e agora o Espírito Santo habita nela. Então aqui é relacionado à soteriologia, enquanto o outro é mais a diaconia, ou seja, trabalho, serviço, né? Fazer a obra de Deus. Então vamos seguir essa interpretação aqui, tá bom? 3.3, o batismo de Cristo e do Espírito. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Então Pedro falou para eles, vocês vão se arrepender dos seus pecados, vocês vão se batizar nas águas e depois vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Então está bem claro que é algo que vem depois. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, como eu já falei anteriormente, enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação e formação da igreja. Então, vamos só esclarecer. O batismo de Cristo, que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo, é o batismo de capacitação, que é Atos 2, como Pedro colocou aqui, Atos 2:38, recebereis o dom do Espírito. O batismo do Espírito, né, o batismo do Espírito que nós lemos agora há pouco em Coríntios, vamos voltar aqui, 1 Coríntios 12:13, todos nós somos batizados em um Espírito, já é um batismo de iniciação, de inclusão da pessoa na igreja. Vamos ler Atos 1:4.
e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Então aqui só para deixar bem claro que o batismo citado em Atos 1:4 é esse batismo de capacitação, que acontece em Atos 2. E 1 Coríntios 12:13, batismo de iniciação, né, no caso de alguém que se converte, tem a ver com salvação, é algo soteriológico. Qual é a polêmica? Né? É que os crentes tradicionais, aqueles que não são pentecostais, eles vão dizer que é um batismo só. E do ponto de vista deles, batismo com o Espírito Santo é algo que está disponível para todo crente, ou seja, todo crente convertido já é batizado com o Espírito Santo e não existe essa segunda bênção, que é o caso dos pentecostais que acreditam. Os pentecostais vão defender 2 batismos, esse batismo de iniciação e um batismo do Espírito Santo, que é uma segunda bênção. Os tradicionais vão unir tudo em um só e falar assim, não, todo mundo que se converte já é batizado com o Espírito Santo. Basicamente essa é a polêmica, porém não vou entrar em detalhes aqui. Nós vamos seguir a interpretação do escritor da revista, que é a interpretação tradicional da Assembleia de Deus. Geralmente eu deixo essas polêmicas para o vídeo de destaque, lá eu explico com mais detalhes. Se Deus quiser eu volto com esse vídeo de destaque, eu parei com ele por um tempo, estou querendo retornar agora. Chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim, vamos ler a conclusão. Nesta lição, vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento após a morte e ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Então, assim, a igreja não foi uma ideia, por exemplo, de Pedro, de Paulo. Vamos reunir aqui o povo, vamos formar um grupo, vamos fazer um clube de pessoas que acreditam em Jesus. Não, não foi isso, não foi ideia humana. A igreja estava na mente de Deus desde a fundação do mundo e o plano de salvação que Deus também tinha desde a fundação do mundo foi executado. A nação de Israel participou desse plano, mas ele só foi executado quando Cristo morreu na cruz do Calvário. E a partir da morte de Cristo, todos aqueles que creem em Jesus como Salvador participam da igreja, ou seja, fazem parte da família de Deus e agora são salvos em Cristo Jesus e compõem a igreja. Entra uma outra polêmica aqui com relação ao Antigo Testamento. No caso, os dispensacionalistas vão defender a ideia de que na Antiga Aliança, a salvação também era por meio de Cristo. Eles criam no Messias que um dia viria. Nós hoje cremos no Messias que já veio. No entanto, os crentes da Antiga Aliança, eles não fazem parte da igreja no mesmo sentido que nós fazemos hoje. Tá? Então a gente tem essa interpretação. Deus trata com Israel diferente que ele trata com a igreja. Então tem essa diferença de tratamento. Já tem alguns teólogos que defendem a ideia de que, de fato, a igreja começa em Pentecostes, porém, quando Cristo executa a obra de salvação na cruz do Calvário, os crentes do Antigo Testamento são incluídos na igreja. Então, eles fazem parte da igreja também. A igreja começa em Pentecostes, mas os crentes do Antigo Testamento são incluídos somente depois que Jesus morre na cruz do Calvário. Então, tem essa diferença aí, né? E tem aqueles que acreditam que a igreja começou no Antigo Testamento e tal, e é uma continuação. Mas assim, que fique bem claro que o fundamento da igreja é Cristo, que ela sempre esteve na mente de Deus, não foi plano B de Deus, isso tem que ficar bem claro mesmo. Então a igreja ela é importante. A igreja, que é a reunião de todos os crentes de todas as épocas, povos, língua, nação, ela se concretiza de forma visível nas comunidades. Então, na sua congregação, no templo central que você vai, ou seja, onde você se reúne, aí um grupo de pessoas como o povo de Deus é um reflexo visível da Igreja Universal de Cristo. Amém? Então, a igreja ela é importante, participar ativamente da igreja é algo que Deus agrada, então você deve sim congregar, participar, batizar, ir para a Santa Ceia, faça parte de maneira ativa desse povo que um dia vai morar no céu. Amém? Então chegamos aqui
no final da aula. Temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. E mais uma vez, né, falando aqui do problema que nós tivemos no nosso WhatsApp, se você não viu falando no começo, veja agora, né, que nós tivemos um problema com o nosso número oficial, então nós estamos usando outro número aqui no WhatsApp. E você também pode acessar o nosso site ebdenfoco.com, lá você vai encontrar o nosso conteúdo, você também vai ser redirecionado para o WhatsApp, amém? Nós temos os slides de adultos e jovens, vários bônus que você pode acessar para aprender mais, né? Então assim, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.